Olá pessoal, eu sou Fala. Maurício Maciel, estamos aqui novamente para mais um Papo de Governança. Hoje eu estou aqui com o Richard Dorn. O Richard é já um instrutor do IBGC há bastante tempo, né? Há 17 anos, já tem mais de 37 anos de experiência na carreira executiva e há 20 anos experiência como conselheiro de empresas e comitês de auditoria. Tudo bem, Richard? Tudo ótimo, Maurício, tudo bom. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Eu que agradeço Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço aqui tua participação. Bom, hoje, para mim, é realmente uma honra aqui estar te entrevistando, batendo esse papo contigo, Richard, porque eu sei que a tua experiência é valiosíssima, né? As suas aulas do IBGC geralmente são entre as mais bem avaliadas, né? E o pessoal realmente grava muito as lembranças aí das aulas. E Obrigado. acho que uma das razões aqui dessa avaliação alta é justamente a tua experiência. Você compartilha questões muito práticas, tua experiência é muito valiosa. E eu queria bater um papo contigo hoje sobre as empresas centenárias, né? Pelo que você Legal. já comentou, Uhum. você conheceu algumas delas, né? Teve realmente participação em algumas delas. Conta um pouquinho pra gente qual foi tua vivência aí em relação a essas empresas centenárias. Bom, bacana. Maurício, só relembrando que agora em junho eu completei 20 anos de participação em conselhos. E passei então por 25 conselhos, né? Atualmente estou em 4, mas desses 25 conselhos, 20 empresas familiares. E eu acho que é esse ambiente das empresas familiares que proporciona essa longevidade, né? Porque no fundo você está falando de famílias que, né, fizeram uma transição de primeira para segunda, de segunda para terceira, e às vezes estão em sétima, oitava, nona geração, por isso então são mais do que às vezes até centenárias. O IBGC organiza todos os anos uma viagem para outros países para a gente conhecer a governança corporativa e familiar nesses países. E um dos países que a gente visitou, que foi em 2015, ou seja, já está completando agora 10 anos, eu inclusive fui o coordenador dessa viagem, dessa experiência, né? Porque nós fomos para a Alemanha. Então, por conta aí da minha origem, da origem da minha mãe, dos meus pais, né, e de forma geral, a gente organizou para a Alemanha porque queríamos conhecer um país que tivesse essa governança de empresas centenárias. Então, nós visitamos lá, entre outras empresas não familiares, mas visitamos 6 empresas familiares. A mais nova tinha 146 anos, 620 herdeiros, Nossa. né? A mais nova. E todas elas, com muito orgulho, nos disseram: olha, nós só estamos vivos aqui hoje por conta da governança corporativa e familiar, que proporcionou a perpetuação das empresas e, principalmente, manter a família unida, né? Então, nos chamou muito a atenção isso, porque essas empresas elas acabaram se transformando em especialistas em sucessão de gerações. Né? O maior problema que a gente tem nas empresas familiares é a sucessão, principalmente da primeira para a segunda geração e da segunda para a terceira, porque é onde tem a maior concentração de poder, né? É onde você tem um, dois, às vezes três fundadores. Às vezes, quando você tem um só, ele tem 100% das ações, 100% das cotas da empresa. Às vezes, quando é um casal, a mesma coisa, né? Marido e mulher. Às vezes, você tem três, quatro irmãos, primos, amigos. Então, tem muita concentração de poder e você fazer essa sucessão para uma segunda geração sempre é muito difícil, porque às vezes o sucessor não é do mesmo núcleo familiar do sucedido. Então você tem que ter muita habilidade, né? Tem que ter muito planejamento para fazer um processo de sucessão bem estruturado. Eu fui CEO de uma empresa alemã, de uma subsidiária alemã aqui no Brasil, que esse ano está completando 223 anos, né? E está na sétima geração.
e fui conselheiro de uma empresa familiar brasileira do setor de cinemas, que esse ano está completando 108 anos. E está na quinta geração, e o único executivo da família é o CEO. Né? Eles têm uma regra que ninguém mais da família pode exercer cargos na gestão a partir dessa quinta geração. Então, a gente vê essa questão das empresas familiares sempre muito pujantes, né? Não sei se vocês sabem que existe uma pesquisa realizada pela Universidade de St. Gallen, lá na Suíça, em que existe lá um centro de estudos de empresas familiares, e eles a cada 2 anos, sempre nos anos ímpares, que é o caso desse ano, por exemplo, quem tiver interesse depois dá uma olhada nessa pesquisa, nesse estudo, e eles fazem o quê? Eles pegam as 500 maiores empresas familiares do mundo e fazem uma análise detalhada sobre quais são as características, né, dessas empresas familiares. Então, só para vocês terem uma ideia, a maior parte dessas empresas familiares, ela tem mais do que 100 anos. Né? E vamos dizer assim, o grande ativo delas é realmente ter aprendido a fazer a sucessão de uma geração para a outra. Né? E porque existe uma estatística, né, um estudo que mostra que de cada 100 empresas que sobreviveram à primeira geração, somente 30% sobrevivem à segunda, e somente 12% à terceira e somente 4% à quarta. Então, a mortalidade das empresas familiares durante o processo de sucessão ele é muito grande. Né? E o grande problema dessas sucessões mal feitas é por falta de planejamento, mas principalmente por questão de conflitos familiares, conflitos de geração, da mais velha para a mais nova, ou até entre irmãos, entre primos. Né? Então, tudo que envolve família, que tem a ver com amor, poder, dinheiro, né? E onde você tem amor, poder e dinheiro, você tem um potencial de conflitos. Né? Então, realmente, você tem que enaltecer empresas que sobrevivem mais do que 100 anos, ou mais do que 200, 300, 400 anos, né? E você, As quatro empresas... Pois não, Maurício. eu ia te perguntar, você observa características semelhantes em relação à forma como elas trabalham a sucessão, ou cada uma Ah, seguiu sem uma forma dúvida. diferente? Não, elas têm... É tudo muito parecido, né? Eles, primeiro, a sucessão não é um evento, né? É muito difícil você falar assim, vamos fazer o seguinte, então em 2030 nós vamos fazer a sucessão para a segunda ou terceira geração, porque está na hora do fundador se aposentar. E se você não fizer nada até 2030, realmente vai ser uma grande dificuldade, né? Porque você tem que ter todo um planejamento de uma série de eventos que tem que acontecer para que a empresa possa fazer uma sucessão de sucesso, né? Então, por exemplo, às vezes você tem, eu vejo muitas famílias que não tem nenhum sucessor disponível, né? Ou porque não tem competência nessa nova geração, né? Não se prepararam, não estudaram, né? Ou muitas vezes são muito bem formados e não têm interesse em ficar na empresa. Cada um buscou o seu caminho. Esse é um dos maiores dilemas que visitei mais de 13 países no mundo para conhecer a governança familiar, vi essa realidade de empresas que não têm um sucessor disponível ou com interesse em vir trabalhar na empresa. Cada um quer seguir o seu caminho, muitos, logicamente, não têm vocação, a vocação necessária. Uns são médicos, outros são advogados, montaram seus escritórios, dentistas, seus consultórios, assim por diante. Mas aqueles que estudaram administração, economia, ciências contábeis, até mesmo direito, engenharia, às vezes não querem seguir no negócio da família, né? Querem montar os seus próprios negócios. Então, essa é uma realidade que a gente vê muito.
E tem outras realidades, quando você tem dois, três, às vezes quatro potenciais sucessores muito competentes, e aí aquela dificuldade de escolher qual deles é que vai ser o que vai assumir a liderança da empresa, né? Porque os outros provavelmente não vão querer se submeter, ou como a gente chama, né? Como a gente fala, não vão querer bater continência para esse que foi o escolhido, né? E fica muito difícil, até uma situação muito delicada para o escolhido, né? Ter esses subordinados abaixo de si, que às vezes são irmãos ou primos, que também são muito competentes, e você ter que fazer, tomar decisões e mandar, vamos dizer assim, né? Executar, liderar essas famílias, né? Esses familiares. Então são muitos dilemas, Maurício, que a gente encontra nesses processos. Por isso que eu falo, né? Tem que ser um processo muito, muito bem planejado. Eu diria assim, no mínimo 3 anos, variando aí na média de 5 anos é o processo ideal. Por isso que não adianta querer marcar uma data, né, e não ter todo um planejamento para se chegar lá. Mas aí você fala de 3 a 5 anos, mas aí marcando uma data realmente dali a 3 a 5 anos, né, ou é uma pauta permanente? Porque, penso eu, né, a gente tem a possibilidade de ter uma sucessão forçada também, né, infelizmente, estamos todos sujeitos aqui a uma morte inesperada, um acidente, né, uma doença. O pior, Maurício, é que essas sucessões forçadas elas acontecem muito mais do que a gente imagina. Principalmente dois motivos muito grandes. Doença, como você falou, né? Eu vi várias famílias onde o fundador descobriu que estava com câncer, um faleceu com 9 meses depois, outro com 1 ano e meio depois, e não tinha nenhum projeto de sucessão estruturado, né? Os filhos não estavam preparados para assumir a responsabilidade que o pai tinha. E às vezes uma outra causa também, queda de avião. Você não imagina quantas vezes eu vi, né, famílias empresárias que perderam tudo, né? E, inclusive agora, não sei se você acompanhou, mas em dezembro teve a queda de um avião no Rio Grande do Sul que morreu a família inteira, né? Não tem sucessão nessa empresa. Uma empresa de consultoria muito famosa aqui no Brasil, por sinal. Tem um caso também muito emblemático que aconteceu há mais ou menos uns 40 anos atrás no Rio Grande do Sul, uma rede de varejo, né, em que os dois irmãos fundadores, os dois sócios, foram inaugurar duas lojas novas no mesmo dia, uma em Joinville e uma em Chapecó, as duas em Santa Catarina, e foram em aviões separados. E na volta os dois aviões caíram. Né? Olha só que coincidência trágica. Né? No mesmo dia morreram os dois. E aí, logicamente, que a sucessão foi muito mal feita. A esposa de um, com 5 filhos pequenos, quis assumir a empresa para tentar ajudar, para tentar salvar alguma coisa. E, logicamente, que não sobrou nada. Né? Então, existem muitos desses casos, e aí realmente é muito mais difícil você ter que fazer uma sucessão não planejada, né? Principalmente quando você não tem ninguém preparado ainda para assumir essa responsabilidade. Né? Aí tem várias soluções para isso, trazer um CEO interino, mas tudo isso, né, é muito delicado numa empresa familiar. Então, por isso que a gente fala, né, que como eu disse para você lá na Alemanha, que a gente visitou as 6 empresas, todas elas nos disseram que ter governança corporativa e familiar é o melhor antídoto para todas essas questões, é a melhor ajuda que uma empresa pode ter. Né? Tanto é que uma dessas empresas familiares que nós visitamos na Alemanha, uma grande empresa de varejo lá na Alemanha, nós tivemos um contato que o CEO nos acompanhou praticamente a tarde toda, nos mostrou a empresa, contou a história da família, etc. E aí, quando nós quisemos visitar, fomos visitar o Vale do Silício, quisemos conversar com o irmão dele.
né? Porque ele tinha comentado lá na Alemanha que o irmão dele era tão competente quanto ele e eles acharam melhor um deles ficar à frente da gestão das empresas de varejo e o outro se transferir com a família para o Vale do Silício para tocar um fundo de private equity que eles tinham para investimento em empresas do setor de tecnologia. Quando nós entramos em contato com esse CEO lá do varejo da Alemanha, a secretária nos respondeu dizendo: olha, infelizmente ele estava treinando na Suíça, porque ele era um esquiador, né, participava de provas de esqui, e ele desapareceu. Nós já 4 semanas procurando o corpo dele, não encontramos, as buscas encerraram na semana passada, e agora o irmão dele, com a família que estava lá no Vale do Silício, está voltando para a Alemanha para tocar a empresa. Então, olha só que tragédia, mais uma tragédia aqui, né? Então, isso é muito comum nas empresas familiares. E quando a gente fala assim de tragédias, é um tema sempre delicado, né? Porque a gente sempre olha acontecer com os outros e não espera que aconteça, né, com a nossa família ou com pessoas próximas. Como que você, enquanto conselheiro, aborda esses temas, né? Que experiência que você já teve, né? Como trazer esse tema para uma empresa familiar e em que momento trazer e planejar iniciar esse planejamento da sucessão? Bom, normalmente esse é um tema que normalmente já está na mesa das empresas familiares. Querendo ou não, o fundador, os fundadores ou quem está na liderança da empresa, dependendo da idade, logicamente, né, já tem essa preocupação. Como é que vou tocar, como é que essa empresa vai ser gerida sem a minha presença aqui? Então isso é uma coisa que é muito natural, né? Só que eles não sabem, não têm experiência de como conduzir esse processo. Então, a primeira coisa que eu recomendo, né, é que essas empresas, esses empresários, eles tenham contato com outras empresas, né? Então, por exemplo, o IBGC é um excelente local para que isso ocorra, porque o IBGC organiza nos seus diversos capítulos, né? A gente chama no IBGC de capítulo o que seria uma filial do IBGC em outros estados. Como você aí, Maurício, você sabe bem, aí em Curitiba tem o capítulo Curitiba do IBGC, muito bem conduzido, né, e liderado por pessoas competentes. E o que se faz? Normalmente, dependendo do capítulo, se organiza uma ou duas vezes por ano um encontro de empresas familiares, né? Onde são chamadas famílias empresárias que já fizeram esse processo de implementação da governança familiar, da governança corporativa, já fizeram o processo de sucessão e vem contar a sua história, vem falar como foi, o que aconteceu, né, os problemas que tiveram, as soluções que utilizaram. Então, isso é sempre muito importante porque é uma forma do empresário que desconhece o assunto entender a realidade dessas outras empresas e ver que, olha, peraí, não é tão difícil assim, puxa, olha que caminho interessante. E às vezes perceber que o caminho é muito parecido, independente do tipo de negócio que a empresa tem, se é uma empresa de comércio, se é uma indústria, se é uma empresa de serviços, né? Os caminhos são muito parecidos. Nós que visitamos lá pelo IBGC tantos e tantos países, né? Por exemplo, ano passado nós visitamos a China, né? E tivemos a apresentação de uma empresa, de um senhor, representante da quinta geração de uma empresa que foi fundada em 1888 em Hong Kong, né? Do setor de produtos alimentícios, e ele veio contar como é que é a governança na família deles. E, para nossa surpresa, né, é muito, muito parecida com todos os casos de sucesso que a gente viu nos Estados Unidos, que a gente viu na Alemanha, em outros países, aí, inclusive no Brasil, as grandes empresas como Gerdau, Votorantim, Itaú, Unibanco, todas elas seguem uma certa metodologia, né, que parte do quê? Ter um bom conselho de família, ou seja, familiares ali, representantes dos diversos núcleos familiares, né, em que eles desenvolvem
um documento chamado protocolo familiar, que no fundo, são as regras da família, de como a família convive com os negócios. Então, por exemplo, como se prepara um sucessor de uma nova geração, se cônjuges, por exemplo, podem ou não trabalhar na empresa, qual é a remuneração de quem participa do conselho de família, do conselho de administração ou do conselho de acionistas, né? Quais são as regras de escolha dos conselheiros que vão para esses órgãos de governança, se pode ou não utilizar os recursos da empresa em benefício próprio, se for usar, quais são as regras de utilização. Por exemplo, uma coisa que sempre dá uma grande discussão, que às vezes a empresa tem um avião, né? A pergunta é, os membros da família podem usar o avião? Então, muitas delas colocam nesse protocolo familiar que não pode, né? O avião é da empresa, é para o benefício dos negócios. Mas algumas famílias decidem, não, nós não queremos usar assim. Bom, quando quer usar, tem uma regra, né? Ou seja, não pode ser em período que tem uma necessidade da empresa. Se for utilizar, quem for utilizar tem que pagar o combustível, a estadia, o piloto, né, a hospedagem do piloto. Tudo isso tem regras muito estabelecidas. Exatamente para quê? Para evitar os conflitos familiares, porque os conflitos familiares travam, né, todo esse processo de sucessão e principalmente a tomada de decisão. Então, eu tenho visto muitas empresas que têm conflitos graves em que a família está doente e aí o que acontece? Acaba transferindo esse problema para a empresa e a empresa fica parada. A empresa deixa de tomar decisões importantes porque os sócios não conseguem mais sentar, analisar uma decisão e ver, né, se essa decisão ela poderia ser assim, assado, como faz, quanto custa, qual é o retorno, porque não tem mais condições psicológicas para se fazer isso. Então aí a empresa começa a ficar obsoleta, a empresa começa a ficar no tempo. Então, Maurício, são muitas questões onde o conselheiro, né, que é minha função, o meu papel, que eu não sou de família nenhuma, mas por outro lado sou de todas aquelas que me chamam para estar junto, para exatamente ajudar nesse passo a passo, né, e que é um passo a passo muito complexo e delicado. A gente costuma falar que numa empresa familiar você tem que ir devagar, porque tem pressa, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem discutido, muito bem alinhavado, né? E aí, logicamente, todo o processo de implementação ele é delicado. Eu já participei de casos, por exemplo, de sucessão de, de uma segunda geração que é sobrinho do fundador, porque o fundador não tinha ninguém interessado ou preparado para tocar o negócio, né? Então você tem toda uma questão complexa aqui, porque é o sobrinho, não é sangue 100% do sangue. E também fiz um trabalho numa empresa onde existia um CEO profissional muito competente, mas que tinha já chegado no seu limite de competência. E aí nós fizemos a preparação do filho do fundador, né, um profissional de segunda geração, para suceder o executivo. Então aí, a gente, em vez de ter sido uma profissionalização, como a gente chama, foi uma familiarização, né? E tem muito sucesso, a empresa está super bem até hoje, um grande sucesso. Então, cada caso é um caso, né? E depende também, Maurício, não sei se eu estou me estendendo demais aqui, mas depende da origem da família, né? Então, por exemplo, se é uma família de asiáticos, né, chineses, coreanos, japoneses, aí você tem toda uma condução. Se é uma família de italianos, se é uma família de alemães, se é uma família de judeus, cada origem familiar tem a sua forma de conduzir essas questões. E às vezes, por exemplo, também a região do país que você está falando, né? Uma sucessão de uma empresa familiar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná tem um jeitão.
No Nordeste é totalmente diferente, né? São culturas diferentes, né? Então, você como conselheiro, né, no meu caso e de tantos outros colegas que habitam lá o IBGC, a gente tem que ter muita experiência para fazer isso e tomar muito cuidado até onde você pode ir, né? E quando é hora de chamar um especialista, porque tem muitos consultores especializados em empresa familiar. Não é conselheiro, ele é consultor, né? Muitos que trabalham com mediação, que trabalham com conflitos familiares. Você tem que tomar muito cuidado para não se envolver, porque se você passar de um determinado ponto, você pode ser visto como alguém que está privilegiando uma família ou um herdeiro X, Y, e aí você perde o que a gente chama de independência, né? E aí você vai ficar com um X nas costas aí que vai atrapalhar todo o processo depois de desenvolvimento desse projeto. Perfeito. Então, posso concluir que todas têm em comum, todas as centenárias, todas as que são bem-sucedidas, têm em comum o fato de trabalharem bem a sucessão, muitas vezes via conselho de família, protocolo de família, certo? Mas que cada protocolo, Certo. cada conselho de família vai ter suas peculiaridades, porque cada família tem sua cultura diversa, dependendo da sua região, etc. É mais ou menos Exatamente. por aí, né? Agora, Mais ou menos por aí. Só para você ter uma ideia, desculpa te cortar, imagina. mas só para você ser uma curiosidade, as 4 empresas familiares mais antigas que existem no mundo são do mais ou menos do ano de 700, 800, 900. Ou seja, já tem mais de 1.200 anos. E por coincidência, as 4 são japonesas, né? São hotéis, uma é de hotéis, outra é de spas, né? Outra é de construção de templos religiosos. E por que elas têm toda essa longevidade? Porque até pouco tempo atrás, talvez uns 200 anos atrás no máximo, a sucessão lá no Japão, e também não é diferente na China e não foi na Coreia, era sempre para o filho homem mais velho. Então, sempre o filho homem mais velho carregava todo o patrimônio, carregava toda a empresa, exatamente para haver essa perpetuação. Isso agora, nos tempos modernos, mudou bastante, né? Porque agora todos os filhos têm os mesmos direitos, então agora as empresas tiveram que recorrer à governança familiar. Interessantíssimo. Uma das coisas que eu sempre me preocupo quando a gente traz esse assunto é que muitas vezes eu não vejo as empresas de médio porte, de primeira, segunda, terceira geração, se identificando com esses exemplos, né? Você citou o da Gerdau, entre outras aqui, porque parecem exemplos muito distantes da realidade deles, mas todas as empresas tiveram um começo, né? Um pontapé Verdade. inicial. A gente pode dizer que essa solução é uma solução para qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento. Tem alguma característica específica para aqueles de médio porte, que devam observar, ou podem sim aproveitar muito desse exemplo das mais longevas e maiores? Olha, Maurício, as empresas elas têm um gatilho para começar a discutir esse tipo de processo. Normalmente esse gatilho é disparado pelas gerações mais novas. Por incrível que pareça, a geração mais velha não quer se envolver muito com esse assunto, né? Acha que, né, principalmente os fundadores, acham que são super-homens, nunca vão morrer, né? E que a sucessão está muito distante da realidade de hoje, né? Mas quando vão ver, já estão com 80, 80 e tantos anos, e os filhos, mais ou menos com 50 e poucos, 60 anos, já nem têm mais condições de ser preparados para fazer essa sucessão, né? Então eu diria que normalmente são as gerações mais jovens que vão fazer curso no IBGC, que vão se envolver nos fóruns de empresas familiares, que vão tentar entender um pouco mais, né? Então, normalmente quem provoca isso nas empresas são as gerações mais jovens, né? Mas isso é uma questão. Outra questão é que não depende do tamanho do faturamento da empresa, né?
Eu conheço empresas que faturam 80 milhões por ano, que tem governança implantada muito melhor que empresa que fatura 2, 3 bi. Por quê? Que essa empresa de 80 milhões por ano é uma empresa do setor de autopeças, um setor que tem uma competitividade muito elevada. Você sabe que muitas empresas de autopeças quebraram, né, nos anos 80, 90, ou foram vendidas para grandes multinacionais. Poucas empresas de autopeças sobreviveram. As que sobreviveram, elas realmente têm que ter um diferencial muito grande. Tem que ser empresas que tomam decisões rápido, são empresas que têm que ser modernas, têm sempre que processos inovadores. Ao contrário de, por exemplo, uma empresa que fatura 2, 3 bi, né, que tem muitas aí no interior dos estados, aí, pode ser qualquer estado do Brasil, são redes de supermercado. Né? Então tem 12, 15 lojas, né, onde não tem ERP, não tem organograma, não tem governança, não tem nada. Né? Por quê? Porque a competitividade ali naquela região, naquela cidade de 30, 40, 50 mil habitantes, às vezes, não tem outro supermercado lá. Né? Então, vamos tocando do jeito que dá. Como é que vai, quando vai dar problema? Quando alguém da primeira geração falecer e aí vai sentar todos os irmãos, os primos, para falar, e agora, como é que vamos fazer? E aí, realmente, é uma jornada longa, né? Um trabalho desse, como eu falei, é de 3 a 5 anos, para fazer com calma, bem feito, planejado, bem discutido, né? Então, é um processo e demanda muito tempo. Né? É um tempo que a família tem que se dedicar extra o dia a dia da empresa. Né? Então, querendo ou não, é um trabalho árduo. Perfeito, Richard. Bom, a gente infelizmente está chegando ao final, foi muito rápido aqui o tempo, o assunto é muito estimulante, mas infelizmente estamos aqui né, realmente encerrando o episódio de hoje. Para encerrar, eu queria, antes de tudo, te agradecer novamente aqui pela tua participação. Né? Realmente Obrigado. os insights são muito positivos, são muito valiosos. E para quem quiser entrar em contato contigo, eu te pergunto, pode entrar via LinkedIn? Tem alguma orientação Ah, específica? sem Você está dúvida, pode usar o LinkedIn. Hoje em dia, o LinkedIn é o caminho mais rápido para você chegar em qualquer pessoa no mundo, né? Dizem que para você chegar no Obama, você só tem 3 ou 4 conexões para você fazer. Então, o Richard não precisa de tudo isso, né? Tá lá meu sobrenome, fácil, vocês me acham, tem como mandar qualquer tipo de pergunta. Quem tiver dúvidas, por favor, fique à vontade. E eu vou deixar uma última frase aqui, Maurício, para todo mundo aqui refletir. Uma frase que eu mesmo criei, né? Governança é como religião. Primeiro você acredita, depois vem o milagre. sensacional. Muito bom, Richard. Muito obrigado novamente. E eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.